Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Todos nós temos vozes internas. Basicamente todos nós ouvimos, e quando não ouve é assustador. Há pessoas que perdem a vida, a propriedade, o privilégio, perdem a liberdade, mas não perdem a decência. Perdem, inclusive, a capacidade de emprego naquela situação, mas não perdem aquilo que os cristãos, de maneira tão intensa, escrevem no Evangelho de Marcos. Se você tem uma Bíblia cristã, olhe um dia, uma coisa ética muito forte, em que, segundo os cristãos, Jesus teria dito: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E a alma, claro, aí não é alma só no sentido religioso do termo, mas é perder a tua decência, tua identidade. E por isso, uma das coisas que a gente entende como corretas é fazer boas escolhas. E para fazê-las, claro, uma das coisas que auxilia é refletir sobre as escolhas que fazemos. Nesta hora, a literatura nos ajuda bastante. Você tem muitas obras que são absolutamente inspiradoras para fazer pensar sobre nossas escolhas. Ou se você olha Irmãos Karamazov, por exemplo, quando a clássica frase: se Deus não existe, então tudo é permitido, isto é, que vínculo existe entre religião e valores éticos? Alguns diriam: tá vendo? O mundo está assim porque falta religião. Cautela. Depende do tipo de religião e que tipo de caminho religioso se segue. Há momentos na história humana em que foi exatamente a religião que foi causadora de malefício. Portanto, não é algo tão automático. Como diz Guimarães Rosa, não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos que o escuro é claro. E no campo da ética, só aos poucos que o escuro é claro. Nós vivemos dilemas. Eu citei agora o Evangelho de Marcos, dos cristãos. Vocês sabem que os cristãos têm um grande pensador, aliás, um grande teólogo, porque, como sabem, o cristianismo é uma religião sem teoria. Ele nasce sem teologia. O cristianismo é uma religião de prática que nasce sem teologia, isto é, sem um corpo teórico. O primeiro a construir um corpo teórico entre os cristãos será Paulo, um judeu chamado Saul, que depois vai ser chamado de Paulo. Paulo, sim, um homem que tem formação letrada, vai construir uma teologia para aquela prática de Jesus e seus seguidores. E ele a faz, essa teologia, por intermédio de cartas éticas, cartas, epístolas. Se você já leu alguma vez uma delas, cada uma é uma carta sobre ética a determinada comunidade. Aos cristãos da comunidade de Corinto, ou de Roma, ou de Tessalônia, ou de Éfeso, todas têm conteúdo ético. Todas, sem exceção. Aquela que eu mais gosto, Paulo escreveu 2 cartas ao povo de Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há algo que é fortíssimo nisso que você chama de dilema. Paulo escreve isso no capítulo 6, versículo 12. Aliás, só uma curiosidade, como eu também sou da área de ciências da religião, uma coisa que algumas pessoas às vezes não sabem é que as cartas de Paulo, elas foram escritas antes dos evangelhos. Embora na distribuição do texto, no livro, as cartas venham depois dos evangelhos, historicamente elas são anteriores aos evangelhos. Alguns dos evangelhos foram escritos 50, 60 anos depois das cartas de Paulo. Isso significa que são as cartas que influenciam. Elas influenciam parte do conteúdo dos evangelhos, inclusive na construção do evangelho de João, naquilo que traz um pouco mais de filosofia, para usar um termo mais comum. Pois bem, no capítulo 6, versículo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, há uma frase que tem a ver com um dilema, em que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. E o que é que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha vida, o que mancha a minha trajetória, o que desonra a minha família, o que agride a minha comunidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, nós não somos imunes à fratura ética. Um outro animal até teria essa possibilidade. Nós, humanos, não. Nós somos livres. Aliás, para fazer o benefício e o malefício. E eu diria algo que eu acho que vale para nós. Pena de quem não tem dilemas. Porque talvez é porque não reflita. Você tem ouvido a franga? Pode perguntar, você tem ouvido a franga? Vocês vão entender, e vão entender a seriedade também que é isso, tá?
eu chamo de franga a voz interna. Todos nós temos vozes internas. Quem é que ouve uma voz interna? Quem ouve um diálogo interno? Levanta a mão. Ok, basicamente todos nós ouvimos, e quando não ouve é assustador, tá? Então, vamos falar dessa voz, e vamos entender essa voz. A gente poderia dizer que inclusive é aquela voz que a cobra, a voz da serpente que Eva ouviu no paraíso, pode ser uma dessas vozes. Então vamos lá, existem vozes, ok? Existem vozes internas em todos nós, e essas vozes podem ser boas ou más. O que é uma voz boa? Que te diz coisas boas, que te fazem progredir. O que é uma voz má? Fala para mim. Que te diz coisas ruins e te faz regredir. Então, nós temos as três vozes. Eu quero ir para a primeira voz com você, e você vai ver a importância. Leva a sério. Então, essa voz boa, nós chamamos de voz da consciência. É uma voz boa, ela traz percepção lúcida dos fatos, ela é equilibrada. Ei, não vai por ali, diminui a velocidade do carro. Ei, não se relaciona com esse tipo de pessoa, faz isso, acorda cedo. Essa voz te empodera, tá certo? Essa voz é uma voz cordata, sábia, ponderada, que gera possibilidades, te fornece boas escolhas. Fala, eu quero essa voz. Essa é a voz que nós precisamos. Uma voz que te faça agir com sabedoria, com discernimento. Uma voz que te faça agir na direção certa. Uma voz que te proteja de decisões erradas. Ok? Sim ou não? Agora tem uma segunda voz. A segunda voz é a voz negativa. É a voz das emoções e forças negativas internas. Essa voz é pessimista. Essa voz é negativa, ansiosa, estressante, desacreditadora. Essa voz te diz que você não é capaz. Essa voz te acusa. Essa voz diz que você não é bom o suficiente. Essa voz diz que você não vai dar conta. Essa voz diz que não vai dar certo, que os outros podem, que você não pode. Essa voz, ela aparece em situações de desconforto, de estresse maior, mas ainda é uma voz que você ainda consegue conviver com ela. Quem é que tem ouvido essa voz? Levanta a mão, sinceramente. Voz que te põe medo sobre teus filhos. Será que teus filhos estão guardados? Será que estão protegidos? Será que está te traindo? Não, ela está te traindo. Ei, ela está te traindo, cara, agora. Liga para ela, liga. Não vou ligar, liga. E liga e não dá esse cacete. Porra, está me traindo mesmo. Está me traindo. Merda. E a voz diz os detalhes. Essa voz te acusa, diz que você não é bom o suficiente, diz que você não dá conta. Agora tem a terceira voz, é a pior de todas as vozes. É a voz espiritual destrutiva. Ela tem acesso às pessoas pelo seu orgulho e pela sua mágoa. Essa voz, ela entra em pessoas orgulhosas e em pessoas magoadas, pessoas que não perdoaram a si ou aos outros. Querem que eu repita isso? Essa voz tem acesso a pessoas que carregam rancor dentro de si, e pessoas orgulhosas, prepotentes, autossuficientes, pessoas que não reconhecem o próximo, pessoas egoístas. E essa voz tem um acesso ao espiritual. Paulo, como é que é essa voz? Ela é compulsiva, destruidora, ela é isoladora, ela é vingativa, ela acusa si, acusa os outros com fúria, ela te faz ter ódio das pessoas, você tem que odiar, e ela vem uma fúria de dentro, um descontrole de dentro, e ela quer confusão, e ela fica falando, vai, briga, não aceita, olha o que ele disse, olha o que ela fez, se vinga, trai também, tem que trair, na mesma moeda, trai, não aceita, ou então se mata, se vitimiza, vai, e ela não para, e você já não quer mais ouvir, ela continua, e você quer tampar, e ela vem de dentro, você não consegue se poupar dela, e ela continua. Quem já ouviu essa voz? Levanta a mão, sinceramente. E essa voz, no último estágio dela, essa voz, ela quer te levar à morte, literalmente à morte. Essa voz, ela quer matar, roubar, e o que? E destruir, começando por você. E essa voz, ela vai dizer assim, se mata,
Se mata porque tua vida não tem jeito, ninguém te ama. Se mata. Não vai dar certo. Não deu certo uma, não deu certo duas, nem vai dar certo a terceira nem a quarta vez. Se mata. Ei, não adianta você estar fazendo, você vai perder tudo que você fez aqui, você vai perder ali na frente. Se mata. Se mata, desiste. Ele não te ama, ela não te ama. E essa voz vai te convencer, você se isolar, e ela vai dizer: se vinga, se afasta. Se afasta, você está amando demais, você está dando demais para as pessoas, está sendo bom demais e ninguém está nem aí para você. Se afasta. E ela vai primeiro, ela te isola, e depois ela te consome, e depois ela te mata. E o pior, você acha que essa voz vem de você mesmo, e a credibilidade está em você achar que é você que está falando com você. E essas vozes são oriundas de uma estrutura emocional disfuncional. E sabe como é que essa voz acaba? Ela faz assim: tua vida não tem jeito, não é? E aí você diz o quê? É. Ninguém te ama, não é? É. Você não consegue, né? É. Nada vai durar, é. E ela te faz concordar com ela. E ela diz: então se mata. Se mata. E ela vai dizer que você tem que se matar. E depois que ela te convence, ela vai dizer como você tem que se matar. E ela vai te dar os detalhes. E ela ainda vai te fazer escrever a carta, ditar a carta de despedida. E tudo isso é o que, gente? A voz, que nós chamamos de franga. E essa voz, a origem dela é completamente o que? Fala para mim. Emocional. Quem já ouviu essa voz convidando você a fazer uma besteira dessa? Quem já ouviu essa voz? Eu já ouvi essa voz. Está na hora de a gente dizer o que para ela? Chega! Não chega cognitivo, mas o chega emocional.